O livro é tão forte, e eu vou mostrar por quê, que eu sugeriria um título mais apelativo. Deveria ser A Corrupção da Bondade, que é um título de um artigo de jornal de algum tempo atrás, em que as bondades que são feitas, elas carregam uma forma de corrupção em relação ao conjunto da sociedade, da nacionalidade e o longo prazo. O livro consegue trazer isso de uma maneira sofisticada, rigorosa. E aí vem uma das causas de por que nós estamos nisso. É o divórcio entre quem pensa e quem age na política. Eu não tenho dúvida, Marcos, que o livro vai ser bastante debatido, mas não vai chegar, talvez, no parlamento. Não vai chegar ninguém. Se a gente tivesse um golbery de algum governo daqui para frente, talvez não chegue. É lamentável, mas surgiu um divórcio que não havia até, digamos, os anos 60, que não houve durante o governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Não havia esse divórcio entre quem pensa e quem age. Celso Furtado chegou a ser ministro. Havia uma convivência. O Rouanet, um intelectual desse porte, chegou a ser ministro do Collor. Havia uma certa convivência. Havia um debate de ideias também dentro dos políticos e dos governos. Nós perdemos isso. E faz toda a diferença. Se essa ideia do livro, que está aí, essas corrupções da bondade, chegassem, eu tenho certeza que a gente caminharia para resolver, mas ia demorar muito. Por quê? Aí eu quero pegar o que falou o Gustavo, o que falou o Baixa, sobre o porquê dessa tendência. Cada um falou mais ou menos parecido, mas eu queria colocar de outra maneira. Eu creio que o que faz o poder constituído ser dessa maneira, Baixa, é uma espécie de não termos até hoje implantado uma república e, no lugar dela, o que nós temos feito é aumentar o número de grupos que recebem o título de nobre. Hoje, a gente vive distribuindo o título de nobreza, que é, por exemplo, a estabilidade no emprego, uma corrupção de bondade, porque foi uma coisa correta para o país dar estabilidade ao trabalhador do setor público. Foi corrompido e virou um latifúndio que serve em grande parte para manter ineficiências, manter o trabalho relapso. Pois bem, criou-se um grupo nobre, nós, eu, funcionário público. Criou-se um grupo de nobreza que é a justiça. Hoje tem muito mais privilégio do que tinha no Império. Criou-se um grupo de nobreza que são os parlamentares. O parlamento é mais nobre hoje do que era no Império. E não porque continua se chamando de nobre, mas porque, de fato, são privilégios que não são republicanos. Então, a nossa república, na verdade, ampliou o número de nobres. É como se, em vez de acabar na escravidão com a senzala, a gente tivesse conseguido passar mais pessoas da senzala para a Casa Grande, mas mantendo ali. No fundo, a Belíndia é isso. Só que de uma maneira arraigada e permanente. Eu tenho chamado isso de nobrismo. Todos querem ser nobres no Brasil. Não querem acabar com a nobreza. E a república, dita república, e a democracia obriga a aumentar o número dos que começam a ser nobres. Ou seja, a democracia obriga os gestos de bondade que terminam corrompendo o processo. O melhor exemplo é o dessa semana com essa PEC. Essa PEC que vai aumentar os gastos, o que tem de grave não é só que vai ajudar a reeleger Bolsonaro, o que tem de grave é que é inviável manter. É como se o presente fosse canibal e comesse o futuro. Nós temos uma realidade no Brasil em que o presente come o futuro, porque o presente é feito ou obrigado a servir os interesses desses grupos que se consideram nobres.
Sérgio falou nas amarras. As amarras que nós tínhamos no Império. O Império é uma coisa que amarra. A República era para soltar. Nós não soltamos, apenas colocamos mais nobres. E isso força todos esses erros. Força o empreguismo, força o democratismo, porque cada grupo, cada corporação sente-se no direito de comandar o seu quintal, a sua bolha, a democracia das universidades. O que foi a democracia das universidades? A universidade agora é nossa, dos professores, dos alunos e dos funcionários, não é mais do país. Então, foram sendo criados esses grupos de interesses, que é, a meu ver, o que faz o poder constituído no Brasil, diferente de outros países, não aceitarem até perder algo hoje para o país ganhar no futuro. Não se aceita isso. Quer-se sempre consumir o máximo hoje, ter o máximo de direito hoje para todos. E agora, com o avanço da democracia, do tempo de democracia, não da qualidade da democracia, e com a crise social, nós estamos tendo de incluir na nobreza até os mais pobres, no sentido de sobreviverem sem necessidade de trabalhar, até porque não tem possibilidade de trabalhar por falta de educação, por falta de investimento também. Por causa, inclusive, das políticas que o livro do Marcos trata, hoje nós temos os rendistas do capital e os rendistas por causa da pobreza. Rendista no sentido de viver de renda e não mais de trabalho. Eu quero resumir nesse sentido. Para mim, a grande causa de tudo isso é que nós tivemos um divórcio entre os políticos e o pior é que tem aí um casamento que é pior do que o divórcio. É o casamento entre os keynesianos, que não entenderam a necessidade de ajustar Keynes para o Brasil, os keynesianos e os populistas. Um casamento maldito, porque é um casamento que tem como aliança a irresponsabilidade com os gastos públicos. Eu nem vou dizer que os gastos públicos vão para o bem ou para o mal, mas eles vão irresponsavelmente para quem vai. Vai ver que Gustavo, quando chamavam o Baixa de senador, vai ver que eram os inimigos dele, chamavam ele de senador, porque hoje é um pejorativo se você faz uma análise histórica do papel de cada um dos políticos. E, finalmente, para concluir, para não dizer que não falei, eu creio que o grande erro foi não termos dado ênfase à educação de base desde sempre. Não demos educação aos escravos, não demos educação aos descendentes sociais dos escravos. Só em 1988 é que a Constituição começou a dar direito à matrícula a todos. Mesmo assim, criou-se essa coisa incrível que eu chamo de última trincheira da escravidão. Tá bem, matriculamos todos, mas em escolas diferentes. Tem as escolas senzala e as escolas Casa Grande. E isso cria uma mentalidade da nobreza também. Há uma nobreza hoje que quer ter um título de universitário. E aí, para mim, o grande erro do governo Lula, do ponto de vista da educação, a prioridade é aumentar o número de universitários, ou seja, nobres, em vez de se preocupar em aumentar o número dos que terminavam o ensino médio com qualidade, que não dava para dar um título de nobreza a quem termina o ensino médio. Mas a quem termina a universidade, por pior que seja o curso, dá para você chamar de doutor, como antes se chamava de conde, de barão, de visconde. É isso, a meu ver, Marcos, que faz com que o seu livro seja tão pertinente em desnudar ou fazer um striptease nessas políticas que se dizem bondosas, mas corrompem o tecido social e, sobretudo, ameaçam o futuro. O Brasil, a meu ver, está sofrendo desse problema de um presente que come o futuro e uma democracia que se suicida, porque não vai durar muito tempo essa ideia de que todos cabem na nobreza. Estoura com a inflação, com o endividamento, com a recessão, com o descontentamento. Por isso o livro é importante e temos que divulgar ao máximo, e talvez com uma coisa mais forte no título, como esse de corrupção das bondades. Parabéns pelo livro
e eu sou um dos que vai divulgá-lo.